Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Brasil para Cristo, em Bragança Paulista. Assista agora uma poderosa ministração que irá impactar o seu coração. Deus te abençoe. Poderosa como o som de um trovão, tua palavra é tão forte, faz tremer meu coração. Peguem suas Bíblias e abram no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 16. Quero lembrá-los que nós nos reunimos aqui todas as quartas-feiras, às 19h30. Convido você para estar conosco aqui às quartas-feiras. Deus tem trabalhado, tem tratado do nosso coração. Na última quarta-feira tivemos a oportunidade de estar com o nosso pastor Joel Estevanato aqui. E eu chamo você para estar conosco aqui às quartas-feiras. Todos os domingos às 10 e às 19 horas, às 10 horas da manhã e às 19 horas, como estamos agora, nos reunimos para a grande celebração na presença de Deus. E todas as quintas-feiras, em nossas células, nossos GEMs, Grupo de Evangelismo e Maturidade Espiritual. Se você ainda não faz parte de uma célula, faça parte, vai ser poderoso para a sua vida, um lugar onde Deus tem curado, tem libertado, tem salvado e transformado a nossa história. Sábado que vem nós temos a nossa ceia, a ceia da unidade, com grande festa de celebração das células, multiplicação das nossas células. Então às 19h30 estamos reunidos aqui para louvar e engrandecer ao Senhor, participando da ceia do Senhor. Amém, amados? E o mês de agosto é um mês marcado por celebração, por louvor a Deus, por 8 anos do nosso ministério aqui em Bragança Paulista, 12 anos do nosso ministério pastoral e também pelos 59 anos da nossa denominação. Então, de agosto a novembro, onde efetivamente essa igreja completa 59 anos aqui na cidade de Bragança Paulista. Nós fazemos parte dessa história há 8 anos como pastores, mas como quem acompanha já há alguns anos a mais. Então venha celebrar conosco em cada culto que nós tivemos aqui, venha adorar ao Senhor na ceia, marcando este momento de uma forma especial, e eu chamo vocês para estarem conosco todas as nossas celebrações. Amém, queridos? Estamos juntos, sim ou não? Maravilha. Mateus 16, nós vamos ler o verso 24, abaixe um pouquinho, por favor. Mateus 16, 24, esse texto diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos mais uma vez? Então Jesus disse aos seus, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos numa série de ministrações já há várias semanas, que é a série Conquistando pelo Avivamento. E hoje eu quero falar com vocês sobre os primeiros passos para conquistar o avivamento. Talvez você diga assim: pastor, mas os primeiros passos devia ter sido lá na primeira ministração do ano. Talvez não. Talvez lá na primeira ministração do ano você não estava preparado psicologicamente para compreender os primeiros passos para o avivamento. Então o Senhor, que é bondoso, cheio de graça, vai trabalhando, mostrando a estrutura, mostrando o futuro, e aí depois Ele diz: mas para viver tudo isso, você precisa dar esses passos. Então chegou a hora de você viver o avivamento. O nosso tema hoje então é os primeiros passos para conquistar o avivamento, baseado nesse texto de Mateus 16, 24. Então nós precisamos saber que o avivamento, ele é uma resposta de Deus para toda a humanidade. Deus disse que o avivamento estaria disponível sobre toda a carne. Amém, queridos? Que o avivamento seria derramado
que o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne, em todos os lugares, em todos os povos. Deus traz essa garantia, mas nós precisamos saber que os protagonistas são os discípulos. Há uma promessa para toda a humanidade, uma promessa de avivamento, uma promessa de derramamento do Espírito, uma promessa de avivamento, mas quem é protagonista dessa história? Quem se movimenta nessa história são os discípulos. Não meros seguidores, não toda a humanidade, mas aqueles que se disponibilizam em se tornarem seguidores de Cristo. Em Atos 1:8, Jesus disse para os discípulos que eles seriam cheios de poder para serem suas testemunhas. Então Jesus disse para quem? Para os seus discípulos. Então o avivamento, ele está disponível para todos, mas quem protagoniza, quem desenvolve, quem está autorizado a viver o avivamento, são os discípulos de Jesus Cristo. São esses que anunciam, são esses que ministram, são esses que têm autoridade para manifestar avivamento. Então, para conquistar o avivamento, nós temos que nos tornar discípulos. Diga isso comigo. Para conquistar o avivamento, temos que nos tornar discípulos. Então, fala para o seu irmão, seja discípulo. Agora, pergunte para você, quer avivamento? Qual que é a resposta? Responda aí. Sim ou não? Sim? Então fala para ele, seja discípulo. Então, queridos, para sermos discípulos, nós precisamos dar alguns passos. São esses os passos que nos levam para o avivamento. E esses passos são os mesmos que nos tornam discípulos. Então, quando Jesus está falando aqui com os seus discípulos, ele está mostrando que existe uma realidade pujante, há uma necessidade de que eles percorram um certo caminho, um determinado caminho, para que eles tenham uma vida poderosa, para que eles tenham uma vida abundante. Só que nós não gostamos muito do que Jesus vai exigir aqui. Nós vimos agora o pastor Renan falando sobre o mancebo rico, e ele, quando o padrão dele era a religião, estava tudo na boa para ele. Porque ele chega até com muita segurança para dizer, ó bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Tipo achando, eu tô na beleza, tá tudo certo comigo, tá tudo maravilha. E Jesus falou para ele exatamente o que ele queria ouvir. Ele falou assim, rapaz, observe os mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas, honra o seu pai, honra a sua mãe. E aí o jovem encheu o seu peito com toda a sua religiosidade, com toda a sua tradição, e disse, ó mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E aí Jesus disse, muito bem, agora só te falta uma coisa. Pega os seus bens, vende tudo e vem. Veja bem, aí já não vai dar, né, Senhor? Abrir mão, doar, entregar, não vai rolar. E nós nunca mais ouvimos falar desse jovem. Alguém ouviu? Ele é parente de alguém aqui? Vocês conhecem? Já ouviram? Vocês são da linhagem do mancebo rico? Não, nós nunca mais ouvimos falar desse cara. Nunca mais ouvimos, ou seja, ele não se tornou um discípulo e não viveu a essência da vida, ou seja, o avivamento. Por quê? Porque ele não fez o principal. E o principal, queridos, está na base desses 3 passos, que é o passo da decisão certa, o passo da abnegação e o passo da identificação com Cristo. Então quem quer viver o avivamento precisa dar esses 3 passos. Então conquistar o avivamento, em primeiro lugar, exige decisão. Jesus está aqui falando com os seus discípulos, nesse capítulo que é tão extraordinário, nesse momento. Jesus estava reunido com os discípulos e estava perguntando, de quem dizem aí, o que estão dizendo que eu sou? E aí eles começaram a dizer, Senhor, estão dizendo que o Senhor é um profeta, e outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Ele disse, ok. E aí ele diz, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí, queridos, esse é o momento que
Pedro arrebenta. Pedro parece que já se tornou um grande discípulo, que já tem profundidade com Deus, que tem intimidade com o Espírito Santo. E aí ele fala: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e faz aquele nosso famoso uau. Ele fala: Pedro, rapaz, que coisa, hein? Olha, não foi homem, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, não. Foi o Espírito Santo que te deu isso. Meu Senhor, tá bom, o negócio tá bom pro seu lado, Pedro. E aí, Pedro deve ter ficado muito bem. Pedro deve ter ficado assim: ó, maravilha, estou sendo reconhecido pelo Mestre. Mas aí, queridos, Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você vai fazer uma grande obra aqui na terra. A partir de você eu vou edificar a minha igreja. Foi demais, essa sua revelação foi demais. Vai ter recompensa. Se o Pai revelou isso para você, é porque Ele aposta em você. Pedro parecia um discípulo. Mas sabe qual é o problema? Pedro era apenas um religioso aqui. Aí Jesus, ele começa a tratar de alguma coisa mais profunda. Ele diz: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, eu vou sofrer na mão dos homens, os homens vão me maltratar, eles vão me arrebentar, o negócio vai ficar feio para o meu lado. Mas tudo isso faz parte do projeto. Aí Pedro, ousado, porque tinha acabado de ser usado pelo Espírito, chama o mestre e olha que disparidade de contexto. Acabado de ser usado pelo Espírito Santo, agora ele vai ser usado pelo diabo. E quando Jesus diz todas essas coisas, Pedro chama o mestre e repreende o mestre. Veja como a religião é perigosa. E aí ele diz: mestre, em outras palavras ele diz quase assim, no nosso linguajar, ele diz: mestre, está amarrado. Sai para lá em nome do Senhor. Isso não vai te acontecer de jeito nenhum. Mas aí quem dá o troco é Jesus. Aí Jesus que olha para Pedro e fala assim: sai daqui, Satanás. Você não entende das coisas de Deus. Você tem interesse nas coisas dos homens. Então sai. Vocês acompanharam esse raciocínio comigo? Vocês perceberam que perigo que é a religião? Que perigo que é uma vida de não discípulo, de não avivamento? Você está aqui agora sendo instrumento, falando até uma coisa de Deus, uma revelação. E a religião até nos permite isso até certo ponto. Mas daqui a pouco você se perde, está sendo instrumento do diabo. E sendo boca do diabo. Querendo amenizar as situações porque o seu foco está nas coisas humanas. E quando o nosso foco está nas coisas humanas, nós ficamos interditados de viver avivamento, de ter a profundidade da vida de Deus. E aí é então que Jesus começa a desenvolver esse contexto. Jesus vira-se para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E aí Jesus traz o texto que nós estamos olhando. Então Jesus disse aos seus discípulos. Era como Jesus já via aqueles homens, como verdadeiros seguidores, como homens comprometidos. E ele diz: por que será que ele estava dizendo isso para os discípulos? Porque eles ainda precisavam de reformulações. E ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o padrão do discipulado. Esse é o padrão de uma vida radiante. Esse é o padrão de uma vida poderosa. Então Jesus está dizendo: precisa abrir mão do seu contexto para viver o meu contexto. E Jesus estava dizendo: eu abri mão de viver a realidade dos prazeres humanos para viver o prazer do Pai. E ser discípulo é viver o prazer do Pai. E então Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me. Perceba que se é uma condicional. Quando nós elaboramos essa questão, se eu for, se você for, nós não estamos aprovando uma situação, confirmando, nós estamos dizendo:
pode ser que eu vá, talvez eu vá, eu não sei se eu vou, eu não tenho certeza, eu posso escolher se eu vou ou se eu não vou. Então o que Jesus está dizendo para nós essa noite é que você pode escolher até esse ponto. Você tem livre-arbítrio até esse ponto. Quando você está aqui ouvindo essa palavra, e você vai poder sair daqui dizendo: ah, esse pastor é louco, essa igreja é louca, e não tem nada a ver isso, eu quero viver minha vida. Parabéns, você tem toda a liberdade. Ninguém vai falar nada de você, ninguém vai falar nada para você. Mas se você que está aqui nessa noite tem o desejo de uma vida extraordinária, tem o desejo de uma vida poderosa, tem o desejo de ver todas as coisas se modificando na sua história, tem o desejo de ver sua família restaurada, tem o desejo de cumprir verdadeiros propósitos para a sua geração, de trazer verdadeiro valor para a sua vida, então você precisa tomar uma decisão certa. Mas você pode tomar uma outra decisão. Mas o que nós estamos falando hoje aqui é sobre a decisão certa. Então o avivamento, o discipulado, a vida cristã, não é uma imposição. Não é uma imposição. Tem muitos de vocês que estão aqui e ainda não se decidiram pela vida cristã. Não se decidiram pela vida discipulado. Está vindo aqui. Está vindo, participa, vem aqui, até vai na célula. Mas ainda não tomou uma decisão. E até então, ninguém vai impor nada para a sua vida. Quando Jesus ele propõe o caminho do discipulado, ele deixa isso bem claro, porque ele não faz em forma de imposição. Ele estabelece um convite, e esse convite é condicional quando ele diz: se alguém quiser acompanhar-me. Veja que ele não diz: vocês têm que me acompanhar. Sim ou não? Alguém aqui, Jesus pegou pelo pescoço, travou aqui no colarinho e falou: você vai me seguir, cabra. Hã? Alguém? Ninguém. Porque ele não faz isso. Ele te dá a oportunidade de escolher. Ele te dá a oportunidade de decidir. Então, queridos, viver o que nós estamos buscando aqui neste lugar, o avivamento, o extraordinário, o milagre, impactar nossa geração, não são todos que viverão, a despeito de estar disponível para todos, mas só vai viver quem tomar a decisão certa. Então, seguir Jesus, trilhar o caminho do genuíno discipulado cristão e ser avivado é uma decisão pessoal. Eu quero. E você? Qual é a sua decisão? Quando nós não tomamos as decisões conscientes para sermos libertos dos padrões malignos, nós nos tornamos inconscientemente escravos das imposições do sistema diabólico. Porque o diabo é diferente de Deus. Vocês sabiam disso? Sabiam? Sim ou não? Então se torne consciente. O Senhor Jesus diz a respeito do diabo: ele nada tem a ver comigo. E não tem mesmo. Porque Satanás, ele traz imposições. Satanás aprisiona. Satanás prende. Satanás rouba. Satanás entra de assalto. Jesus pede licença. Apocalipse 3:20 deixa isso claro. A respeito da igreja que ele está dizendo, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, olha a condicional novamente, aí eu entrarei. E aí eu cearei com ele, ele ceará comigo, e aí vai ser uma bênção. Agora, se você não tomar essas decisões, queridos, não adianta ficar querendo cobrar de Deus, como se você fosse filho, como se você fosse discípulo. Então pessoas dizem: não, eu sou filho de Deus. Não é. Porque João 12 diz: a todos quantos creram, a todos quantos o receberam, a esses, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Então não adianta dizer: não, todos somos filhos. Somos, no geral, criaturas, mas filhos só os que creram e os que receberam. Senão a minha Bíblia está errada. Se for o contrário disso, minha Bíblia está errada. Se você está achando que eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, mas eu sou filho sim, a minha Bíblia e a de vocês deve estar errada. E como eu acredito que a Bíblia não está errada, então você que pensa ser filho, sem ter recebido a Jesus, sem crer nele, você está enganado. Então, queridos,
Você pode hoje tomar uma decisão acertada. Se você quer seguir o caminho de transformação para a sua vida, se você quer discipulado profundo, se você quer intimidade com Deus, é hora de decidir certo. As suas decisões erradas já têm te levado a esses resultados que você tem hoje. E certamente, talvez entre algumas pessoas aqui, os resultados não estejam sendo agradáveis. Então está na hora de você se perguntar: eu tenho tomado as decisões certas? Eu tenho feito as coisas certas? O avivamento se conquista pelas decisões corretas, pelas decisões prudentes, pelas decisões sábias, e não pelo deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você estiver por essa filosofia do deixa a vida me levar para onde ela quiser, que aí são as duas filosofias do Zeca Pagodinho e do Skank, você está perdido. Agora, se você estiver hoje aqui, porque quer uma mudança na sua vida, quer uma mudança no trajeto da sua história, é a hora de você se posicionar e tomar uma decisão acertada. Porque se você não decidir romper com os laços de Satanás, é lá que você está preso. Por isso é necessário uma decisão. O primeiro passo para o avivamento: decisão. Decisão. Decida. Olhe no olho do seu irmão e diga para ele: decida. Mas decida certo. Decida certo. Faça a escolha certa. Faça a escolha que vai mudar a sua história. E Jesus, eu garanto, é essa escolha. Então Jesus leva os discípulos para um segundo patamar. E ele diz: negue-se a si mesmo. Primeiro ele põe a condicional: se alguém quiser vir após mim. Agora ele diz: negue-se a si mesmo. Então, depois de entender que conquistar o avivamento exige decisão, nós precisamos saber que conquistar o avivamento exige abnegação. O que é abnegação? É renúncia. Então ele diz: negue-se a si mesmo. Portanto, se a decisão de trilhar o caminho do discipulado cristão não é uma imposição, já não é a mesma verdade regente depois que nós decidimos seguir esse caminho. Preste atenção. Até querer se tornar um discípulo, você pode decidir. Se eu vou seguir ou não vou seguir. Eu vou caminhar ou não vou caminhar. Eu vou ser um cristão, eu vou ser um filho de Deus ou não, você pode decidir. Mas a partir do momento que você decide, aí você precisa saber que isso vai exigir renúncia. Por isso, queridos, que nós vemos uma certa falência no mundo da religião, quando o cristianismo é levado pelo aspecto religioso. Por quê? Porque as pessoas dizem: eu vou andar com Deus, sim, vou para a igreja, vou fazer, mas é o seguinte, eu faço do jeito que eu quiser. Não quero, pastor não manda em mim. Não quero saber disso. Não quero saber desse negócio de célula. Que é isso, ir lá, ficar contando minha vida para os outros? Nem a pau, Juvenal. Está errado. Porque a partir do momento que você decidiu trilhar o caminho, você segue os padrões do caminho. Não adianta você entrar por uma jornada que já está pré-estabelecida e aí você querer editar as normas. Queridos, eu não posso chegar ali na Imigrantes e falar assim: não quero essas lombadas aqui, tira. Não quero esses radares, tira. Não quero essa calçada aqui, tira. Eu não posso. Existe uma regra, existe um trajeto. E na vida com Deus existe também um trajeto que já está estabelecido. E a grandeza desse trajeto é que ele nos leva para a grande vitória. Mas nós, imagina tirando as lombadas dos radares, tirando as sinalizações das nossas ruas, vai virar um furdúncio. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Deus tem o plano perfeito para a nossa história. Então quando nós decidimos entrar pelo caminho, aí já não rege mais a história do eu escolho. E é nisso que as pessoas se perdem. Vocês estão caminhando comigo? Estão entendendo? Está simples? A mensagem hoje é simples, só que ela é difícil de engolir, porque ela mexe com o nosso
mexe com as nossas vontades, mexe com os nossos desejos, bota o dedo nos nossos pecados, bota o dedo nas nossas mazelas. Mas viver com Cristo e ter o avivamento é abnegação. Você não vai escrever o seu caminho, não. Eu quero o avivamento, mas é o seguinte: eu oro quando eu quiser, eu vou para a igreja quando eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu perdoo se eu quiser, eu faço quando der. Ah, sabe, irmão, chega com essa palhaçada que vocês têm aí, de ficar dizendo, eu vou perdoar depois. Você está com palhaçada, deixa o capeta sair da sua vida. Esse ódio te domina. Você é dominado pelo ódio, pelo rancor. Ainda, diz para as pessoas por aí, vocês não me entendem, não entendo mesmo. Eu não entendo. Não entendo que você tenha ouvido uma palavra de perdão, de amor e de misericórdia, e não consegue liberar isso para as pessoas. Eu não compreendo. Eu não compreendo que você recebe aqui uma palavra de direção da parte de Deus e insiste em viver uma vida medíocre. Não compreendo. Nunca vou te entender. Em nome de Jesus, eu nunca vou te entender, para a glória de Deus. Porque você vive segundo o sistema demoníaco e a sua vida vai ficar amarrada até então. Agora, se você tomar a decisão de trilhar o caminho com Deus, e aí deixar Ele ditar as normas, aí se prepare. Sua vida vai ser demais. Aí começou uma grande mudança na sua história. E aí o avivamento começou a se estabelecer. Então, amados, enquanto nós não decidimos por uma aliança com Deus, nós também não seremos cobrados por Ele em nada. Deus não vai fazer exigências de você. Deus faz exigências aqui para filhos. São os filhos que os pais olham no olho e falam, filho, caminha aqui. Filho, faz isso. Filho, anda nessa direção. Filho, obedece o pai. Filho, sim ou não? Alguém aqui fica como via de regra? Às vezes a gente, na nossa questão aqui, a gente até tenta dar algum direcionamento, mas quem eu estou o tempo todo olhando no olho e falando, filho, 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 é o meu filho. Ou os filhos espirituais, ou a igreja da qual eu sou responsável. Agora as outras pessoas eu só posso dizer, faz o que quer. E aí é interessante, sabe o que é interessante? Que as pessoas não assumem compromisso, não negam a si mesmas, não querem andar. E aí as pessoas de fora ficam cobrando. Então tipo esse tipo de coisa assim, ai pastor, o senhor precisa ir lá resolver essa situação. Eu não tenho que resolver problema de desviado. Eu não tenho que resolver problema de pessoas que negou a instrução o tempo todo. Porque as pessoas, elas são desse tipo assim. Vou colocar uma coisa bem básica. Eu vou comprar um carro, hein? Eu vou lá, eu compro, eu faço e aconteço. Comprei o carro, financiei e showzás. Ninguém conversou comigo, ninguém falou nada, ninguém pediu opinião. Aí, 3 meses depois, começa a dar BO, o carro é um lixo, não consegue pagar. Tá? Aí vem chorar comigo. Sinto muito, filhão. Sinto muito. Entendeu? O exemplo é básico, mas ele tem profundidades maiores. Não exija de mim e não exija de Deus enquanto você não for filho. Filho pode exigir. Filho pode até exigir. Não que nós vamos exigir de Deus, mas um filho pode olhar no olho do pai e falar assim, paizão, tô com fome, meu. Tô com fome. Sim ou não? Mas quem não é filho, ele até vai falar assim, não dá para dar uma comidinha aí? Mas a minha responsabilidade é com quem? Com o filho. Deus não cobra nada de ninguém que não seja filho. Deus só espera que quem não é filho tome uma decisão de se tornar filho, porque Deus tem o melhor caminho para o filho, o melhor caminho para o discípulo, e é um caminho de avivamento. Mas quando nós nos tornamos filhos, nós precisamos entender, agora eu vivo segundo as regras do meu pai. É simples, às vezes tem mães aí que vêm conversar e falam assim, pastor, sabe, minha filha ela já tem 59 anos e ela ainda fica lá em casa chupinhando e tal, não tomou um rumo na vida e as coisas não estão acontecendo. Aí o que eu tenho que dizer a respeito disso, queridos? O que eu tenho que falar a respeito disso? Eu tenho que falar assim, querida, enquanto essa jovenzinha de 59 anos está na sua casa, come da sua comida, ela tem que te respeitar. Se não obedecer, mete a mão na boca dela. Se não obedecer, cata a cinta.
Porque há uma longa vida ainda pela frente, pelo menos mais uns 61 anos para rodar. Uma jovenzinha de 59 anos tem mais uns 61 pela frente. Imagina se você não conserta as coisas logo cedo. O que será daí para frente? Vocês estão rindo do quê? Então nós corrigimos filhos. Nós ajustamos filhos. Deus cobra de filhos. Por isso que ele está falando que os protagonistas do avivamento são discípulos, são filhos. Ele vai usar você para uma obra extraordinária nessa geração. Mas se você for filho, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, porque lá vocês vão receber poder do alto, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, e vocês vão ser demais, filhos, discípulos. Então Deus vai cobrar de você, queridos, quando você for filho. Se hoje você estiver se sentindo cobrado, diga aleluia, glória a Deus, eu sou filho, é isso que eu quero mesmo, quero mudança, quero transformação, eu quero avivamento, eu quero ser direcionado. Agora, se você não é filho, isso aqui está pesado para você, você está pensando, não quero tomar essa decisão, não quero fazer, e ai. Eu quero te convidar a ser filho nessa noite, queridos, porque a partir do momento que nós decidimos particularmente aceitar e andar com Cristo, nós perdemos o direito de decidirmos a nossa história. E é isso que pega para nós, sim ou não? Porque o que é cheio de normas é a religião. Mas a vida com Deus, ela é cheia de princípios. E quando você não decide caminhar por princípios, você não é capaz de se tornar um recipiente das bênçãos extraordinárias de Deus. Então você não terá avivamento. Estão compreendendo como o assunto é simples, mas como ele dá toda a base? Como eu posso querer avivar? Eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero viver o demais, eu quero ver sinais, prodígios e maravilhas. E o que você já fez? Não, eu estou levando minha vida. E quem está no controle? Não, eu estou no controle. Então não vai rolar, queridos. Não vai rolar, não vai dar. Não vai dar. Quem tem que estar no controle é o Senhor. Então quando você recebe a Cristo, e nós estamos falando da abnegação para viver o avivamento, estamos falando sobre perder o direito. Perder o direito das suas decisões na sua vida, perder o direito sobre suas coisas, perder o direito sobre suas posses. Estão entendendo ou não? Mas quem é que está disposto a viver isso? Quem é que está disposto para dizer, Senhor, eu abro mão, eu entrego tudo, eu vou viver para Ti, eu não quero saber de mais nada. Mas esse é o padrão. O apóstolo Paulo, um grande ícone de exemplo para a igreja, de exemplo para a humanidade, demonstra isso muito claramente, quando ele fala lá para os Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20, exatamente essa realidade da abnegação. E ele diz, fui crucificado com Cristo, ou seja, ele tomou uma decisão de seguir a Cristo. E aí ele diz, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu abri mão de mim, abri mão das minhas vontades, abri mão das minhas prioridades e decidi que Jesus vai tomar as decisões na minha vida. Então você quer avivamento, você quer uma vida poderosa, você quer uma vida transformada, quer ver as coisas acontecendo na sua casa, na sua história, no seu trabalho, no seu ministério. Deixa Cristo reinar. Cristo reinando é o verdadeiro avivamento. E ele diz, e a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então aquele que primeiro me amou e se entregou, agora eu decidi abrir mão de tudo para viver para a glória dele. Deixar ele no comando, deixar ele na direção. E aí quando nós decidimos que faremos parte do avivamento, então nós precisamos saber que isso vai exigir a renúncia de nós mesmos, que é a abnegação. E é a partir de então que já não se trata de uma escolha, mas uma exigência. Negue-se a si mesmo. Quer vir? Quer andar com Deus? Quer receber Cristo na sua vida hoje? Quer o extraordinário acontecendo? Você pode decidir, quero ou não quero. Mas você que tem levantado a mão e tem dito, eu quero, eu vou viver, minha vida é de Deus, então larga o volante, larga o comando, negue-se a si mesmo
E isso agora é uma exigência. Não dá mais para escolher. Não dá mais para escolher. Ok, queridos? Até a porta, até abrir a porta, você tem escolhas. Agora, quando Jesus entra, Ele precisa ser Senhor. Ele precisa dominar. Os princípios dele precisam ser imediatamente colocados em pauta. Porque quando os princípios de Deus não são colocados em pauta, você também não vive a realidade do governo dele. E por isso você fica marcado pela religião, mas não pelo avivamento. Então você é crente, dá glória a Deus, dá aleluia, até fala língua estranha, mas você não é curado. Você diz que serve a Deus, que faz jejum, que ora e que as coisas acontecem, mas a enfermidade está alojada no seu corpo. O psicológico está abalado. As suas emoções estão sempre descontroladas. Faz sentido ou não? Sim ou não, queridos? É assim que você enxerga muitas pessoas por aí e por aqui também. É assim. Pessoas que estão deslocadas, apenas seguindo a religião. Mas Deus te chama para o governo dele. Deixa Jesus assumir o comando da sua história. Vem para o avivamento, vem para o novo de Deus. E nós não podemos desfrutar do avivamento enquanto a nossa vontade estiver competindo com a vontade dele. Simples desse jeito. E isso aqui é poderoso. Não podemos desfrutar do avivamento enquanto a nossa vontade estiver competindo com a vontade de Deus. Vocês entenderam? Está simples até aqui? Eu já vou para o último tópico. E Jesus diz que para ser discípulo, para ser filho, os primeiros passos do avivamento é decisão, depois abnegação, e em terceiro lugar, e essencialmente, conquistar o avivamento exige identificação com Cristo. E por isso ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Ora, pastor, o que tem a ver tomar a cruz e seguir com a identificação de Cristo? Queridos, quando nós tomamos a decisão de andar com Jesus, e consequentemente entramos pela linha da renúncia, o que segue a isso é a nossa identificação com Ele. E o avivamento, ele é conquistado exatamente pela nossa identificação com Cristo. Tome a sua cruz e siga-me, é a manifestação da verdadeira identificação com Cristo. Não tem como nós sermos verdadeiros cristãos, ou seja, pequenos cristos, sem nos identificarmos com Ele pela cruz. Então, a vida do evangelho, a vida do cristão, a vida do filho de Deus, a vida do discípulo, exige cruz. E a cruz, pasmem, presta atenção, Ângela. A cruz não é o seu marido. A cruz não é o seu filho. A cruz não é o seu patrão. A cruz não é a sua deficiência financeira. Isso não tem nada a ver com cruz. Isso são probleminhas aqui da vida. São situaçõezinhas aqui da vida. Pastor, então o que é a cruz? A cruz, ou a identificação com Cristo, é a habilidade de dar as mesmas respostas que Deus deu enquanto ser humano aqui na terra. Então, quando ele foi humilhado, ele perdoou. Quando ele foi massacrado, ele amou. Quando ele foi ridicularizado, ele continuou protegendo. Isso é cruz. Isso é cruz. Ao invés de você achar que o seu marido é cruz, cruz genuinamente, é quando você diz, marido lindo, mesmo quando ele está bêbado, encharcado, você fala, marido lindo, eu creio que o meu Jesus vai te resgatar ainda dessa situação, e eu te amo ainda mais hoje desse jeito. E aí você diz, pastor, não vai rolar. Então, seja bem-vindo ao inferno, que para você, o que continua é o inferno e não o céu que já começou. Porque quando o céu começa, na sua vida, você se torna igual a Jesus Cristo. Ou na verdade, você se torna igual a Jesus Cristo e o céu começa. E isso é tomar a sua cruz. Quantas pessoas ou quantas vezes vocês mesmos disseram,
Ai, meu Deus do céu, pastor, não aguento, essa minha cruz está pesada, porque esse meu filho, porque ele é tão rebelde, porque esse meu marido, porque esse meu vizinho, porque esse meu emprego é uma cruz, pastor, você não tem noção. Está tudo errado. Nada disso é cruz. Nada disso é cruz. Isso são os probleminhas passageiros dessa vida. Como o apóstolo Paulo vai falar depois, lá aos Coríntios, dizendo, nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparado com o peso eterno de glória. Então, queridos, ter a cruz, assumir a cruz, tomar a cruz, está na base do quanto nós nos parecemos com Jesus. Olhe para você agora. Olhe para você agora. Quanto é que você se parece com Jesus? Então, a partir de agora, você começa a identificar se você pegou a cruz ou não. Se você está carregando a sua cruz ou não. Se você se parece com Jesus. Porque é só quando nós nos parecemos com Jesus que o avivamento está acontecendo. E por isso que eu estou dizendo que verdadeiro avivamento é para discípulos. Verdadeiro avivamento é para filhos. E qual é a sua decisão hoje? Qual o rumo que você vai seguir hoje? A cruz não se refere aos enfrentamentos corriqueiros que temos na vida, mas sim com a capacidade de darmos as mesmas respostas que Cristo deu diante dos problemas. Estevão entendeu o que era tomar a cruz. E quando ele estava morrendo em praça pública, apedrejado por religiosos, ele tão parecido com Cristo, ele diz, Pai, não lhes impute esses pecados, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa-lhes. Parece com alguém? Parece com alguém quando estava na cruz, sendo cuspido, sendo humilhado, crucificado, sentindo toda a dor dos nossos pecados? E os homens ainda satirizavam a sua obra, os seus feitos, diziam, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo. E ele dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí você que se diz crente, cristão, discípulo, cheio da glória, cheio do poder, cheio da unção, é incapaz de perdoar o seu irmão de sangue por causa de não sei o que aconteceu lá na infância. É incapaz de perdoar o seu marido, é incapaz de perdoar a sua esposa, é incapaz de perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Que miséria infernal é essa? Isso é reprodução do inferno. Porque a reprodução do divino, a reprodução do céu, é o amor e o perdão. Então ame, perdoe, libere as pessoas. 2 ladrões ao lado de Cristo, e um humildemente dizendo, Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. E imediatamente ele não para pensar e dizer, deixa eu ver se você merece. Vou orar para ver, vou esperar, vou amadurecer no meu coração. Imediatamente ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Quer que eu diga para vocês? O nosso exemplo, aquele a quem nós temos que seguir. Isso é avivamento, que mesmo em cenários de morte, ele profetiza vida, ele traz esperança, ele promete um futuro. Esse é o nosso Jesus, e esses são os passos de verdadeiros discípulos, pessoas que promovem avivamento, tem sempre uma palavra de bênção, tem sempre uma projeção para o futuro, tem sempre uma palavra de esperança. E aí a minha pergunta é, você se parece com Cristo? Você é um discípulo? Você está realmente vivendo o avivamento?
Você já deu esses 3 passos básicos para o avivamento? Tomar uma decisão. Se alguém quer vir após mim. Ter vida de abnegação. Negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me. Identificação com Cristo. Vocês estão aí ainda? Faz sentido? Tem a ver? Seguir Jesus é aceitar o seu comando. É submetermos-nos à sua vontade. É não fugir dos sofrimentos e confrontos da vida, porque estes garantem o nosso amadurecimento. Jesus, ele está falando que nós podemos ter uma vida poderosa, extraordinária. Só que não como muitos pregam por aí, que nós estaremos ilesos dos problemas. Não é isso. Mas nós seremos capacitados para passar por todos eles, sorrindo, feliz e alegre. Nós vamos superar todas as situações difíceis. Nós vamos romper porque Ele está conosco. Essa é a promessa de Deus sobre nossas vidas. Então, queridos, a conquista do avivamento, ela jamais se dará se nós não estivermos dispostos a dar estes primeiros passos. Não adianta querer me enganar, enganar Deus, enganar o seu irmão. Você não deu os passos básicos. Você é incapaz de obedecer uma simples ordem de Jesus. Deus quer nos levar por caminhos muito mais extraordinários. Deus quer realizar sinais, prodígios e maravilhas. Mas como é que você vai entender ou atender, Claudinei, a ordem de Deus? Quando Ele falar para você, bota a mão na cabeça dessa paralítica, ore por ela para que ela seja curada, se levante e ande. Como é que Deus vai fazer isso, Mateus? Se quando a primeira ordem dele, que é amar e perdoar, nós não estamos cumprindo. Que avivamento é esse que você quer viver? Que história é essa, Silvana? Que história é essa? Quando nós guardamos as mágoas nos nossos corações, a ira, a contenda, quando nós não obedecemos a ordem de Deus de honrar os nossos líderes, quando nós não obedecemos a ordem de Deus de honrar os nossos pais, quando nós não obedecemos a Deus nas suas ordens mais primárias, Teresa, como é que nós vamos então ouvir Deus dizendo para nós, ore pelos sinais, ore pelos prodígios, ore pelas maravilhas, cure o enfermo, expulse os demônios? Sabe quando é? Nunca. 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 Porque nós não cumprimos as regras básicas. Porque nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos egocentristas. Nós fazemos tudo como queremos. Como eu disse alguns dias atrás, nós queremos adaptar Deus à nossa forma e não nos formatar à maneira de Deus. Mas hoje Jesus está dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, tomando a sua cruz. E o que é cruz? Seu patrão? Seu irmão? Sua cunhada? Não. Seu problema financeiro, ai que cruz. Desde criança, sempre tenho a fase de passar fome. É a prova de que você não se tornou um cristão. É a prova de que você não se tornou um filho. Porque Deus não deixa faltar nada para os seus filhos. Nada. Um filho verdadeiro, ele pode ter até necessidade do que ele quer, mas nunca do que ele precisa. Nunca do que ele precisa. Um filho verdadeiro
Pode até ter necessidade daquilo que ele quer, mas nunca daquilo que ele precisa. Certo? O convite de Deus hoje para nós é para sermos filhos. Você quer avivamento? Seja filho. Dê esses 3 passos básicos. Decida certo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. O difícil mesmo é negar a nós mesmos, não é? O difícil mesmo é abrir mão das nossas justificativas, dos nossos planos. Mas sabe, queridos, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Estevão, quando ele estava morrendo, apedrejado, por pregar o Evangelho, se parecendo tanto com Cristo, dizendo: Pai, não lhes impute esses pecados, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele ergue os seus olhos para os céus, e ele vê o Filho de Deus, que em todo o contexto bíblico está escrito que ele está sentado à destra do Pai. Mas Estevão é uma das únicas referências aonde ele enxerga Jesus de pé para recebê-lo. Então, queridos, vai valer a pena negar a você mesmo. Vai valer a pena a sua abnegação. Vai valer a pena honrar Jesus. Vai valer a pena criar contenda com quem for necessário para ficar a favor de Jesus. Mas mesmo que a contenda seja criada, o seu espírito é perdoador. A sua capacidade de amar é gigante. Vai valer a pena. Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão? Eu falei com você sobre os primeiros passos para o avivamento, para conquistar o avivamento. E hoje o Pai te chama para ser filho. Fique de pé, por favor. Quem entendeu essa palavra hoje, e mesmo estando aqui há muito tempo, está disponível para dizer, hoje eu vou tomar uma decisão. A nossa vida é feita de decisões o tempo todo. E talvez você diga: não, eu já decidi ser filho faz tempo. Mas talvez você se perdeu no caminho. Talvez você se tornou religioso no caminho. E hoje o Pai está falando: filho, vem. Vem. Eu quero fazer tudo novo. Eu quero trazer avivamento. Talvez você diz que aceitou Jesus há tanto tempo atrás, mas você continua sem perdoar alguém lá da sua família. E o Pai está dizendo hoje: vem, vem, porque eu vou mudar a sua história. Vem você que precisa de um novo tempo na sua história. Vem você que precisa tomar uma decisão hoje. Vem você que se afastou de Jesus. Vem você que deixou de cumprir algum propósito de Deus. Vem. Quem vai dar essa resposta para Deus hoje? Não é só quem quer aceitar Jesus hoje. Se quer, vem também. Mas você que quer se reconciliar, você que quer dar respostas diferentes para esta geração, você que quer ser curado de alguma coisa na sua vida, na sua alma, e sabe que isso depende de uma resposta sua diante de Deus. Talvez você ainda não abriu mão de algumas coisas. Talvez exista um pecado na sua história que ainda está arraigado na sua vida e você não deixou Deus tomar o controle disso. E hoje Ele quer te fazer filho. Hoje Ele quer mudar a sua história. Hoje Ele quer te fazer um verdadeiro discípulo. Quem sabe você seja aquela pessoa que, assim como Pedro, que já sendo chamado como discípulo de Jesus, é ao mesmo tempo usado pelo Espírito e depois usado pelo diabo. Quem sabe você já se pegou nessa situação também. Quem sabe você já se olhou
em situações da sua vida onde você estava sendo usado por Deus agora e loguinho daqui a pouco você estava sendo instrumento do diabo. Hoje o Senhor quer te restaurar. Hoje o Senhor quer trazer avivamento para a sua vida. E esse é o princípio do avivamento. Esse é o princípio de uma vida poderosa. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar, nos colocar diante de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Comece a orar vocês aqui e dizer o que precisa ser modificado. Por que vocês vieram aqui na frente? Aonde foi que o Espírito Santo tocou sua vida? O que precisa ser largado hoje? O que precisa ser deixado? O que precisa ser colocado no controle do Pai? O que falta para que você seja discípulo? O que falta para que você seja filho? Pai, em nome de Jesus, a sua palavra está liberada. E agora, Senhor, nós sabemos que quando ela foi exposta, ela já atendeu os seus objetivos. E eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão tomando alguma decisão nessa noite. O Senhor sabe o que elas estão decidindo. O Senhor sabe o que elas estão escolhendo hoje. Situações que precisam ser solucionadas, que precisam ser mudadas. Capacitações que precisam, Senhor, ser trazidas sobre essas vidas, para que elas se sintam capazes de perdoar, de amar. Então vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre essas pessoas agora, trazendo resposta, trazendo direção. Enche essas vidas, Senhor, com aquilo que elas precisam. Encha, Senhor, com avivamento. Que elas se tornem, Senhor, agora verdadeiras discípulas, verdadeiros discípulos, para cumprir os teus propósitos nesta geração. Vem, Espírito Santo. Toma, Senhor, essas vidas. Modifica as suas histórias, Senhor. Modifica as suas estruturas. A tua palavra diz, Senhor, que o homem de dura cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura, Pai. Mas não é a condição dessas pessoas. Hoje elas vêm diante de Ti, Pai, se rendendo, dizendo a Ti, Senhor, que reconhecem que tem coisas que precisam ser mudadas, que tem coisas que precisam ser transformadas. E eu creio que já começou a acontecer, já está acontecendo, Pai. E o Seu nome está sendo glorificado. Então fortaleça essas vidas, Senhor. Fortaleça essas pessoas. Enche-as da Tua unção. Manifesta a Tua glória, Senhor. E que a partir desta decisão, elas estejam dizendo: eu coloco minha vida nas mãos do Senhor. Que a partir de agora elas estejam dizendo: eu abro mão de mim mesmo, e a partir de hoje eu tomo a minha cruz e eu vou seguir a Jesus sem olhar atrás. Faça isso, Espírito Santo. O Senhor é quem convence. E nessa noite o Senhor convenceu essas pessoas, e por isso elas estão sendo curadas. Por isso elas estão sendo transformadas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos e queridas, creiam no poder de Deus. A sua história está sendo mudada, a sua decisão foi dada, o passo certo foi tomado. Agora continue negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo, porque vai valer a pena. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Jesus, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Aleluia. Bendito seja o Senhor.